cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora para a sua palavra para oração, que vai trazer o tema da palestra de hoje, tá bom? Uma boa palestra a todos. Boa noite, meus irmãos. Tudo bom? Bom, quem aí já ouviu falar sobre noite escura da alma? Levanta a mão. Poucas pessoas, né? Ok. O que está acontecendo com a humanidade nesse exato momento? O que nós estamos passando? Qual é o processo que nós estamos passando? Quem arrisca aí a falar? Que está acontecendo um despertar espiritual, em massa, de todas as pessoas, né? Todo mundo está passando por um despertar espiritual, certo? Ok. E a noite escura da alma acontece durante esse despertar espiritual. Todo mundo aí conhece depressão, crise existencial, já ouviram falar, mas muitas vezes não sabe exatamente o que significa crise existencial. Qual é a diferença da crise existencial para a depressão e para a noite escura da alma? Os médicos não conhecem, confundem tudo. Na verdade, eles nem têm o conhecimento, né? Então não podem ajudar as pessoas e muitas vezes os pacientes recebem um diagnóstico errado e acabam tomando 1 milhão de remédios, quando na verdade não vai resolver e não resolve enquanto a pessoa não passar por esse despertar espiritual, por essa noite escura da alma, ok? Então esse termo, ele se originou da obra de um místico, sacerdote, poeta e frade carmelita espanhol, há muitos anos atrás, ou seja, ele passou por esse período e ele relatou essas obras, essa situação que ele vivenciou realmente num tratado chamado Noite Escura da Alma. E ali nós vimos que grandes missionários relataram também ter experienciado e ter vivido a Noite Escura da Alma. Como a gente pode ver, esse termo foi feito, foi concebido pelo São João da Cruz, que ele relatou uma jornada de purificação e iluminação, uma fase de sofrimento espiritual intenso que levou a uma união mais profunda com Deus. E nasceu essa obra, A Noite Escura da Alma. Santa Teresa de Ávila também experienciou essa noite escura da alma. Madre Teresa de Calcutá relatou que essa noite escura da alma durou praticamente 50 anos da vida dela. E que ela vivia ajudando, contribuindo, fazendo esse propósito, esse trabalho, que a gente sabe que ela ajudou muitas pessoas, mas sem sentir a presença de Deus. Ok? O que significa a noite escura da alma? A noite escura da alma é um processo que a gente passa, onde a gente vai praticamente num inferno, que pode ser considerado também, às vezes as pessoas falam como uma depressão, mas que você sente que você está sozinho na sua jornada, que nem a espiritualidade mais está com você.
As sincronicidades já não acontecem mais, né? Você ora e você não sente essa conexão com o divino, a conexão com Deus. Você questiona sobre a sua fé, né? Será que é isso mesmo? Será que a espiritualidade está aí? Será que eu preciso seguir esse caminho? Qual realmente é o meu propósito? Você se sente perdido, vazio, tá? E essa noite é necessária por quê? Porque somente assim a gente consegue olhar para dentro da gente e ver quem realmente nós somos. É quando você desfaz todo o ego, todas as máscaras que você construiu, né, para ser quem você é e fazer o que você veio fazer aqui. E cada um vive esse processo que pode durar às vezes uma semana, 1 ano, 2, 3, 50, de acordo com o seu estágio espiritual naquele momento. Isso também traz questões de outras vidas, ciclos viciosos que a gente vivia em outras vidas. Divaldo Franco fala na palestra dele que ele teve muitas noites escuras da alma, noites escuras que ele chorava e não sentia a presença de nenhum espírito, nenhum deles ali com ele, né? E que ele não sabia de onde vinha, porque ele não conseguia visualizar naquele momento da vida dele onde que poderia estar, né? E aí foi quando ele visitou encarnações passadas e ele pôde trabalhar isso daí para poder se liberar, né, das questões que ele vinha trazendo anteriormente. Padre Pio também escreveu várias cartas para o superintendente, para o geral dele, né, falando que ele passou por períodos de intensa desolação espiritual, uma sensação de abandono de Deus. Ele descreveu essas experiências como uma prova profunda da sua fé. Seus escritos e cartas pessoais, especialmente dirigidas aos seus diretores espirituais, revelaram suas lutas espirituais e seus compromissos contínuos com a fé. Está aberto, se vocês pesquisarem no Google, vocês conseguem ver, ter acesso a essas cartas, e vocês vão ficar impressionados com a tamanha dor, né, que ele passa ali nos relatos que ele traz. Então, sim, meus irmãos, se vocês estão vivenciando algum momento difícil na vida de vocês, desafiador, primeiro entenda se é realmente uma depressão, uma crise existencial, ou vocês estão passando por essa noite escura da alma, que é esse despertar espiritual. Porque vocês só vão conseguir realmente sair transformados quando vocês pararem de se distrair com o externo e focarem para dentro de vocês. Porque assim, quando nós chegamos aqui na Terra, nós vivemos vários modelos de vidas que são passados para a gente, que não são quem realmente nós somos e engana o que nós viemos fazer aqui, né? Traz esse adormecimento, essa confusão, e a gente se perde durante esse processo. E como nós estamos passando por um despertar, a gente precisa ser autêntico, nascer a autenticidade. Não a autenticidade de sair por aí falando o que tu pensa, ou seja, ser mal educado, mas a autenticidade de você estar conectado com seus verdadeiros valores e colocar a sua maneira de ver o mundo com relação ao que você acha, ao que você sente, viver a sua vida de acordo com seus valores. Quem você realmente é. O mundo está precisando de pessoas autênticas. E quando você deixa de ser quem você é e vive o modelo da vida das outras pessoas, dos seus pais, enfim, dos seus irmãos, ou do que você vem carregando de vidas passadas, você acaba entrando em casos de ansiedade, também entra em casos de depressão, né? Por quê? Você se afasta do seu propósito, da sua missão de vida. E nesse momento não está dando mais para a gente viver afastado da nossa missão e do nosso propósito de vida, porque a gente está passando um processo de despertar, de evolução, de transição planetária. Então a gente precisa acordar, precisa ser quem nós viemos ser aqui e contribuir de forma significativa durante esse processo. Então, enquanto a gente não mudar a história que a gente vem contando pra gente, a gente não vai conseguir sair do lugar. Vai ficar patinando como vítimas da história que a gente conta todos os dias, ok? Então a gente precisa mudar o disco, virar a chave, sair de vítima para protagonista da nossa própria história, tomar nossas vidas, a rédea de volta nas nossas mãos. E muitas vezes a espiritualidade, todas as vezes, ela está ali te olhando, ela não vai interferir, porque é um processo teu de evolução. Você precisa passar por isso. E eles não vão te ajudar. Assim,
né? Vão te apoiar, mas não vão trazer para você a resposta, porque é muito fácil. Você vai, faz assim, faz assado, faz assim, vai ali, vai não sei o que, vai não sei mais o que, e resolve a sua vida. Não, a gente precisa descobrir dentro de nós mesmos a nossa verdadeira história, o verdadeiro significado da nossa vida. Martin Luther também, ele relatou uma profunda crise espiritual de isolação, muitas vezes referida como uma provação, um combate espiritual. Enfrentou dúvidas intensas e sensação de abandono por Deus durante esse período, nas cartas pessoais, nos sermões, bem como nas suas reflexões. Eu vou dizer que eu passei por um período que durou mais de 3 anos. E eu fiquei praticamente louca. Foi o momento mais difícil da minha vida. Eu perdi a minha mãe faleceu, e nem a dor da perda da minha mãe foi tão grande quanto o vazio de você se sentir desconectada de Deus e você questionar a existência, Deus, a fé, tudo que você acredita. Você vê seu mundo caindo, desconstruindo na sua frente, você não tem o que fazer. As pessoas todas, eu me afastei de todo mundo, tudo, eu passei literalmente sozinha. E muitas vezes a gente acaba realmente entrando em quadros de depressão, pela falta de conhecimento, né? E eu não tive ninguém para vir me falar sobre a noite escura da alma. Eu não tive ninguém que me ajudasse nesse processo. Então eu não sabia direito o que eu estava passando. E isso deveria ser levado para todas as pessoas, para que tivessem esse conhecimento e esse entendimento, para que através disso conseguisse levar as ferramentas específicas para sair desse período, para passar por esse período da forma mais tranquila possível, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque nesse período, mesmo a gente achando que a espiritualidade não está ali com a gente tem que continuar com as nossas práticas diárias. A gente tem que manter a fé, a gente tem que questionar, porque faz parte do processo. É através da consciência, do inconsciente que vem, dos questionamentos, que a gente consegue achar os caminhos, encontrar as respostas dentro da gente. Que a gente sai do modelo que foi estabelecido pela sociedade para buscar o que realmente é nosso, né? O que é do nosso entendimento. Sai do modelo margarina, da família feliz ali, né? Que é o que é passado para a gente. Que todo mundo tem que casar, todo mundo tem que ter filho, todo mundo tem que fazer faculdade, todo mundo tem que ganhar dinheiro, depois de não sei quantos anos comprar um carro, depois de não sei quantos anos comprar a casa, depois de não sei quanto tempo viver assim, que você não pode viajar, enfim, viver uma vida viajando, que você tem que trabalhar CLT, que você tem que ser desse jeito, que você tem que ser aquilo, ou que você tem que ser médico, ou que você tem que ser advogado, porque se não for outra profissão, enfim, são tantas histórias que a gente escuta que a gente precisa sair desse modelo, precisa se revelar. E não se engane, a iluminação é um processo de destruição. Por quê? Porque eu preciso colocar luz aonde está escuro, ok? E através da iluminação das minhas dores, dos meus sofrimentos, de tudo que está guardado, quando eu enxergo, dou de cara com aquilo, dói muito. Dói demais, mas a gente precisa olhar. Não tem nada a ver com se tornar melhor ou mais feliz. A iluminação é desfazer-se da inverdade, é ver através da fachada de pretensão, é a erradicação completa de tudo que imaginávamos ser verdade. Então, às vezes, a pessoa tem uma experiência espiritual super bacana, super gostosa, inicia o processo espiritual dela. E ela acha que já virou luz, que a vida, que está tudo bem, dali ela vai seguir. Não, gente, vai passar por estágios e momentos muito difíceis. E ela precisa estar forte. E ela precisa entender que precisa olhar para dentro. E que esse olhar vai fazer toda a diferença na vida dela. E Joana de Ângeles, ela fala muito sobre isso. Mas muito sobre essa noite escura da alma. E ela coloca como significado que é a fase de intensa purificação e transformação espiritual. É um período onde a alma passa por uma profunda introspecção e enfrentamento de suas sombras, buscando a iluminação e a união com o divino. As emoções, elas são partes do
processo, não um sinal de fracasso ou fraqueza. Ou seja, os questionamentos, eles vêm e vêm a balde, e às vezes as pessoas elas têm medo de se questionarem, de questionar a fé, de questionar o que foi estabelecido pela sociedade. Não tenha medo, questione, encontre a sua verdade, ache o seu caminho, quebre os paradigmas, quebre as crenças que foram estabelecidas pela sociedade, pelas pessoas. As pessoas que quebraram esses paradigmas foram grandes revolucionários, são grandes revolucionários e que marcaram a nossa história, que a partir deles alguma coisa aconteceu e mudou a nossa sociedade, mudou a nossa visão. Então a gente precisa mudar a história e a forma que a gente tem vivido até agora. E nós estamos aqui exatamente para isso, para revolucionar. Não é através de guerra e de falta de educação, né, e de querer com que as pessoas vivam a nossa verdade, enfim, né, de mudar a cabeça das pessoas, lavagem cerebral, vamos dizer assim, igual existe hoje na política bastante. Não é nesse sentido, mas da gente trazer com que as pessoas elas comecem a pensar de verdade, a quebrar as crenças que existem na cabeça de cada uma dessas pessoas. Trazer a autenticidade para a vida, quem são, que realmente acredita, quais são os valores. E aqui eu trago alguns dos sintomas e experiências, né? Que é esse sentimento de vazio, um profundo vazio, uma desolação, as práticas espirituais, as buscas, elas já não trazem mais os consolos que trazia anteriormente, né? Então você começa o caminho espiritual, você se sente super conectada, se sente super confortável ali, né? Confortada, envolvida, e de repente você vai vendo que aquilo dali já não te conforta mais. Você já não se sente mais aquela conexão. E aí cada vez mais você vai se sentindo mais afastada, aí você começa a deixar de praticar. E aí que entra o perigo. Não deixe de praticar. A crise espiritual ou uma crise emocional que vem junto, né? Crise espiritual e emocional, que é o questionamento profundo das crenças espirituais, da fé e até da existência de Deus. Desconstrução do ego, vai morrendo tudo que você acredita, tudo que seu ego construiu até hoje, que você acha que é a sua vida, ela não é. É uma ilusão que você criou, é uma história que você contou para você. E que você vai precisar contar uma nova história, porque a nossa vida é fruto da história que a gente conta. Se eu não tenho dinheiro hoje, se eu não mudo de carro, se eu moro em qualquer lugar, é porque eu estou contando uma história que não é legal para mim. Porque a partir do momento, com o poder de cocriação que eu tenho, com a lei da atração, com tudo que a gente conhece, a gente muda a nossa realidade. É provado isso, gente. Então você vive a realidade hoje da história que você conta para você. Você quer sair dessa história, muda a sua mentalidade. Muda a história que você está repetindo todos os dias. Só que para você saber, você precisa se auto-investigar. Qual é a história que eu estou contando que está fazendo com que eu repita esse ciclo e não saia dessa situação? Você precisa olhar para dentro, não é para fora. Você confronta as suas sombras, ou seja, todo o seu lado que seria o ruim, que não é ruim, porque você traz luz e você ilumina tudo isso e você sai dali com experiência, com sabedoria para poder ajudar outras pessoas. Você entra em desespero e muita angústia. Eu me lembro que durante um período desses 3 anos, eu fiquei 3 dias sem sair da cama, de tão mal que eu fiquei. Eu não levantava da cama, eu não comia, eu não fazia nada. E eu já não acreditava mais em nada, praticamente. Foi um momento assim muito difícil, mas importante. Por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa autêntica. Hoje eu construí a vida, ainda estou construindo a vida dentro dos valores que eu acredito. Eu saí da bolha. Eu estou saindo, porque são processos, né? A gente vai viver, enquanto a gente estiver na Terra aqui, a gente está em processo de evolução e a gente vai viver esse processo, ok? Desorientação existencial, purificação e liberação, renascimento e renovação. Então, depois que você passa por esse período de noite escura da alma, quando você estiver chegando no finalzinho, a sua conexão ela vai voltando de novo, vai nascendo o verdadeiro propósito
propósito de vida. Você se alinha com aquilo que é verdadeiro, então parece que o caminho, o mundo todo se abre para você. E tudo que você tem de ideal, do que você realmente acredita nessa sua nova fase, começa a ser pavimentada para você. O universo coloca para te alinhar, entendeu? Então você se redescobre, você se conecta, você sente a espiritualidade ali de uma forma que você agradece imensamente por cada sofrimento que você passou. Porque você pôde se transformar numa pessoa melhor. Você entende, você olha lá atrás e fala, nossa, eu estava naquele estágio e eu não enxergava, eu estava vivendo aquela vida e tal, e hoje eu sou uma pessoa que eu estou em outro momento. Eu posso ajudar as pessoas, eu posso contribuir de verdade, né? Eu posso realmente estar conectada. E aí acontece uma integração das experiências com as lições aprendidas, ou seja, você se transforma numa pessoa com sabedoria, com mais sabedoria, porque não adianta você ter conhecimento e não ter sabedoria. Qual é a diferença? Conhecimento, você lê sobre determinado assunto, você fica sabendo, você fala com as pessoas, você até explica sobre o assunto, mas você só explica. Você nunca experienciou de verdade. Você não tem algo sobre a sua vida que você possa contar, uma experiência para essa pessoa que você passou. E quando você experiencia, você vive, você aprende com aquilo entroniza dentro de você, você transforma aquilo em sabedoria. Então, que os conhecimentos que a gente adquire na vida, tem adquirido durante esse período, se transformam em sabedoria, porque não adianta você saber sobre tudo e não sentir e vivenciar nada, e não ter nenhuma experiência. Então, que você busque uma coisa para que ela seja profunda na sua vida, seja enraizada. Tem gente aí que faz curso de tudo quanto é coisa. Curso disso, curso daquilo, curso de não sei o que, curso de mais não sei o que, curso de mais não sei o que. Mas a pessoa, ela não vivencia nenhum curso. Ela saiu do curso, aprendeu e não coloca nada em prática. Aquele curso só é uma experiência, um aprendizado para ela naquele momento. E aí ela pode até falar do curso, contar do curso para outras pessoas, mas ela não teve a experiência, não fez a transformação na vida dela. Então precisa ter essa transformação. Depois tem o crescimento espiritual, expansão da consciência, resiliência e empatia, que você adquire com tudo isso. Você começa a ter resiliência com as pessoas, você começa a se colocar no lugar dos outros e entender o processo, a dor de cada um, entender o estágio que a pessoa se encontra, para você poder contribuir. Você desenvolve mais amor, mais compaixão por essas pessoas, por todas as pessoas. Porque é difícil. Não é brincadeira. Mas faz parte. E de acordo com a Joana de Anjos, ela diz que o propósito é o nosso crescimento espiritual, que é a etapa necessária para que a gente possa crescer espiritualmente. Que esse processo de purificação permite à alma se livrar das ilusões, dos apegos materiais, aproximando-se mais da essência divina. E a transformação e iluminação. Então, é uma autêntica transformação. Você se transforma numa pessoa autêntica de verdade, sabe? Uma nova fase de iluminação e união com o divino, onde a fé ela é renovada e fortalecida. Toda vez que a gente passar por um período difícil na nossa vida, a gente tem sempre que ter em mente que é uma fase. E tudo passa. Tudo passa. Assim como as estações passam. Primavera, verão, outono e inverno. E cada uma delas é muito diferente uma da outra. Você vai ter flores, outra vai estar fechada, vai estar tudo morto. Assim somos nós na nossa vida. Se fosse uma linha, fosse tudo estático, a gente estava morto. Olha o coração, como é que ele bate. Em ondas, frequência. Então, é uma fase. E você pode encurtar a fase que você está vivendo. Quando você aprende com aquilo. Quando você olha, entende o que está acontecendo. Você ressignifica, você muda a história que você está contando para você. Aí você sai mais rápido. Senão você vai ficar repetindo. E tem gente que fica repetindo a vida inteira, morre, não aprende, vai para outra vida, carrega de novo, também não serve para nada, vai para outra, mais uma oportunidade. Gente, aproveita. Enquanto a vida, a chance de você se tornar uma pessoa melhor, de você mudar e de na próxima você vir melhorado um pouquinho e fazer diferente.
Só depende de você, senão você vai ter que vir 500 milhões de vezes e não vai resolver. Porque não depende da espiritualidade, depende de você. E a espiritualidade dá todo o apoio. Só que se você não fizer a sua parte, não vai resolver. E eles ajudam, eu imagino eles olhando lá, falando, meu filho, de novo, você tá ali, nossa, mas tenta isso, aquilo, olha, não sei o que, você tá lá. Mude a perspectiva. Então, a transformação e iluminação, né, que é essa autêntica transformação interna, nova fase de iluminação e união com o divino, uma fé renovada e fortalecida. Eu vou passar isso daqui, que são os estágios. Então, o estágio de purificação dos sentidos é o estágio inicial, é o primeiro estágio. É quando existe uma perda inicial de prazer com as práticas espirituais. É uma aridez. Então você começa a se sentir um pouco desconectado, já não sente mais aquele prazer em ter aquelas práticas que você tem habituais com a espiritualidade. Você sente que já não é mais a mesma coisa. Aí depois você começa a ter um sentimento de abandono, que a espiritualidade não está te respondendo, né? Não está te dando nenhum sinal, não está tipo nem aí para você. Aí você vai para a noite do espírito, que é uma purificação mais profunda. Ali você entra num sentimento mesmo de escuridão, de vazio interior, de desconexão total com o divino. Você começa a questionar tudo, começa a questionar a sua fé, questionar tudo que você está vivendo, as pessoas, enfim, o mundo, o que você está fazendo aqui, né? Por que você não morre, por que você não está servindo para nada. Enfim, são vários questionamentos que você começa a ter ali. E aí depois você tem a aprovação e o teste espiritual, que é o teste da fé, as dúvidas intensas, emoções. Depois vem a iluminação e a união, que é a paz profunda, renovada conexão com o divino e a clareza espiritual. Ali você está pronto para ajudar as pessoas, para fazer diferente, né? Que você renasceu, você morreu e renasceu novamente. Foi lá no inferno e saiu dali. Alguma das obras e citações de Joana sobre a noite escura, Jesus e a Atualidade é um livro dela, que ela fala: a noite escura da alma é um período de profundo deserto espiritual, onde o ser se sente desamparado e distante de Deus. Entretanto, é nesse vazio que a alma encontra a oportunidade de se purificar e de buscar a verdadeira união com o Criador. Em momentos de consciência, ela fala: a noite escura da alma não é um castigo, mas é uma bênção disfarçada de castigo. É um convite para mergulhar profundamente dentro de si, confrontar as sombras e emergir mais forte e iluminado. E a gente, se estiver passando por isso, é porque tem condições de passar. A cruz, ela não é maior do que a gente pode carregar. Nunca se esqueça disso. É uma fase, tudo é uma fase. E a cruz, ela nunca é maior do que a gente possa carregar. Nunca. Então, se você está passando, é porque você consegue. E como é que sai mais rápido das coisas que a gente vive? Muda a história. Muda a história que eu conto sobre aquilo. Quebra as crenças, quebra os paradigmas, analiso tudo que eu aprendi e entendi até hoje e mudo os conceitos. Ali eu saio. Por quê? Eu não sou vítima, eu sou protagonista da minha história. E não vai ser a espiritualidade que vai fazer um milagre na minha vida. Esse milagre somos nós mesmos que fazemos. Nós somos co-criadores, filhos de Deus. Temos poder também na participação da criação. E estamos aqui para quê? Para exercer um papel de ajudar no despertar espiritual. E no despertar de quem? No nosso despertar também. Então, a noite escura da alma acontece para praticamente todo mundo. E ela acontece muitas vezes durante a vida, tá? De uma pessoa. Alguns momentos ela vai ser mais intensa, outros momentos vai ser mais leve, um vai durar mais tempo, outro vai durar menos, são fases. Mas chega, e que vocês possam olhar para isso e entender, não se desconectarem. E ali, no triunfo pessoal, ela fala: a noite escura da alma é um período de solidão espiritual onde o ser se sente separado do divino. Contudo, nesse isolamento, ocorre a maior transformação, levando à reconexão com a fonte da vida. Então, eu vou passar. Ou seja, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma.
Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Ou seja, não adianta a gente querer ficar imaginando luz, 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 enquanto a gente não olhar para dentro de nós